Olá, sejam muito bem-vindos a este canal e hoje nós vamos falar sobre tabela periódica. Bom, tudo na química é baseado nessa tabela. Essa tabela nós chamamos de periódica porque ela respeita a lei periódica, que é a lei que fala que os elementos químicos estão dispostos em ordem crescente de número atômico. A tabela periódica atual é essa que vocês estão vendo aí. Ela possui cerca de 118 elementos químicos. Esses elementos químicos estão dispostos em linhas e colunas. Essas colunas nós chamamos de grupos e as linhas nós chamamos de períodos. Bom, como eu acabei de falar com vocês, os grupos eles são responsáveis por ter as características específicas de certos elementos químicos. E os períodos, eles são responsáveis por nos mostrar a quantidade de camadas eletrônicas que tem a eletrosfera dos átomos de cada elemento químico. A tabela periódica atual tem grandes divisões também. Nós temos 3 dessas grandes divisões. São elas: os elementos representativos, os elementos de transição e os elementos de transição interna. Bom, os elementos de transição externa e interna, obviamente, estão dentro dos elementos de transição. E os elementos representativos são os demais. Bom, dentre esses elementos representativos, nós temos o grupo 1, metais alcalinos. Grupo 2, metais alcalinos terrosos. Grupo 13, o grupo do boro. Grupo 14, o grupo do carbono. Grupo 15, grupo do nitrogênio. Grupo 16, os calcogênios. Grupo 17, os halogênios. Grupo 18, os gases nobres. Os elementos de transição, como eu acabei de falar, são elementos que são divididos entre os de transição externa e os de transição interna. Os de transição externa correspondem às colunas 13 até a 12. Já os elementos de transição interna estão dentro da série dos lantanídeos e dos actinídeos. Agora nós vamos falar algumas características dos tipos de elementos químicos. A tabela periódica nós falamos que nós temos essas várias divisões, mas os elementos químicos em si possuem certas divisões. Essas divisões são o hidrogênio, os gases nobres, os semimetais, os metais e os não metais. Bom, vamos falar agora de cada uma desses tipos. Os metais correspondem a cerca de 70% da tabela periódica. Eles são dúcteis e maleáveis, possuem um certo brilho e tendem a formar cátions. Já os não metais, ele corresponde a cerca de 12 elementos químicos na tabela periódica, possuem baixa condutividade e tendem a formar ânions. Os semimetais correspondem a 7 elementos químicos na tabela periódica, são bons semicondutores e também são sólidos em temperatura ambiente. Já os gases nobres possuem uma alta estabilidade e também eles possuem cerca de 8 elétrons na camada de valência desses elementos químicos, com exceção do hélio, que tem somente 2. Já o hidrogênio, ele é o elemento com maior abundância em todo o universo. Ele é um gás e ele consegue reagir com todos os elementos químicos da tabela periódica. Eu espero que vocês tenham entendido bem sobre essas pequenas características que nós temos na tabela periódica. E esse foi o primeiro vídeo da nossa série de vídeos sobre química. Nós vamos ter muita coisa pela frente ainda. Isso aí estamos só iniciando. Então, obviamente, eu não posso esquecer de falar. Eu espero que vocês tenham gostado dessa breve explicação sobre a tabela periódica. Deixe o seu like aqui embaixo, compartilhe com seus amigos e também divulgue o nosso canal. E
deixe seu comentário. Então, até o próximo vídeo e fui!